convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto aí, ó. Hebreus, capítulo 12, versos 28 a 29. O texto está transcrito ali, eu não vou pedir para você ler comigo, mas vou pedir para que você dê toda a atenção à forma como esse texto está na sua Bíblia. Leia aí, aqui na tela, é aquela versão da NVI, tá bom? Hebreus 12, 28 e 29, esses versos dizem assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? O que nós queremos meditar nessa noite aqui é muito difícil. Não é difícil de entender. É difícil de aceitar. Por conta do tempo que nós vivemos. Nos tornamos uma geração de pessoas que resiste a regras. Nós não gostamos de regras. Nós estamos vivendo um tempo em que nós prezamos por um estilo de pensamento, estilo de vida, que pode ser muito bem definido quando nós olhamos uma frase que aparece lá no livro de Juízes. Se você observar Juízes 17, versículo 6, Juízes 21, versículo 25, tem uma frase que diz assim: cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. E nós vivemos um tempo assim. Um tempo onde cada um quer fazer o que acha que é certo. E nós temos uma certa resistência a regras, a regramento, né? A limites, a princípios. E assim, cada um de nós passa a decidir o que bem lhe parece fazer. Sem respeito aos princípios estabelecidos, sem respeito aos compromissos assumidos, sem respeito aos horários definidos e além de tantas outras coisas, né? Mas eu creio assim que hoje é uma importante oportunidade da gente se alicerçar em um tipo de postura que faz diferença para nós, para a nossa vida particular, que com certeza fará diferença também para a nossa família, com certeza fará diferença para os seus filhos, para aqueles que estão à sua volta, e fará diferença também para a igreja. Então hoje nós vamos falar sobre reverência, e pensando em reverência no culto. E eu quero começar a partir de uma definição. O que é reverência, né? Do que nós estamos falando? Eu quero aqui citar na íntegra a definição do pastor, e aí eu vou pedir desculpa para o pastor, se em algum momento ele ver isso, né, pelo YouTube, porque eu não sei falar o nome dele, porque eu não conheço. Eu não sei se é David Carnop, ou se é Davi Carnop, eu não sei como se diz o nome dele, né? Mas assim, eu quero elogiá-lo, né, porque eu tive acesso a um artigo dele, e ele é apresentado nesse artigo como pastor da igreja luterana no estado do Rio Grande do Sul. E nesse artigo ele define reverência nesses termos. Ele diz assim: de forma geral, é o respeito por aquilo que consideramos importante. De forma específica, a reverência designa o respeito às coisas sagradas. Ela demonstra nosso conhecimento e valor sobre Deus, do que Ele fez por nós em Cristo. E também daquilo que compreendemos sobre o culto. E a partir dessa definição dele, eu quero fazer aqui alguns destaques, né? O primeiro destaque é que reverência, ela está ligada à importância que damos a determinadas coisas, né? Aquilo que nos importa, nós respeitamos, né? Por exemplo, quando você quer ir num show, você fica 2 horas, 3 horas numa fila para entrar num show. Mas no culto da igreja você chega atrasado. Por quê? Porque aquilo é importante para você. Nós somos capazes de não comer, de
abrir mão de algumas coisas, de dar desculpas no trabalho, de dar um jeito, de arrumar recursos, quando nós queremos algumas coisas. Mas para algumas coisas, nós não damos o devido respeito. Sabe por quê? Porque conforme a definição dele aí, respeito tem a ver com importância. É a importância que você dá àquilo. Se você não acha importante, você não respeita, né? Porque não acha importante. Outra consideração que eu queria fazer é que a reverência, ela é um indicador do quanto conhecemos a Deus e valorizamos a Deus. Reverência é o reflexo que precisa haver em nossas vidas como resultado da compreensão da obra de Cristo por nós. É entender que nós somos comprados por um preço alto. Ele nos comprou, nós cantamos aqui agora há pouco, né? Foi pago um alto preço pela nossa vida. E nós vivemos, às vezes, como cristãos, que dá vergonha. Porque não parece que a pessoa entendeu da onde ela saiu e aonde ela poderia estar, se Cristo não a salvasse, né? Então, assim, se nós entendemos quem é Deus, se nós entendemos o que Cristo fez por nós, nós vamos respeitar tudo que se refere a Deus e a sua santa palavra. Então, tudo que está na palavra, tudo que se refere a Deus, nós respeitamos. E a gente faz com excelência, com reverência, por causa do respeito. Nós entendemos o contexto, não é? E outra consideração que eu queria fazer é a reverência como demonstração de que sabemos o que é um culto. O que é um culto? Então, quando eu sei o que é um culto, eu tenho reverência. Sabe o que é um hospital? Lá você não tem reverência? Você sabe que é um hospital. Tem gente doente lá. Tem gente acamada, tem gente sensível, não pode fazer barulho. Aliás, quando você passa perto de qualquer hospital, tem uma placa dizendo que não é para buzinar. Não é para utilizar a buzina perto do hospital. E a gente respeita. Porque nós entendemos o que é um hospital, não é? Não sei se é assim em toda a cidade, mas no fórum da minha cidade, quando você chega na porta, tem um aviso dizendo assim, não pode entrar de camiseta regata, não pode entrar de bermuda e nem de chinelo. E a gente respeita. Por quê? Porque nós sabemos o que é um fórum. Então a gente respeita aquele lugar ali. Então reverência é uma demonstração de que nós sabemos o que é um culto. Porque quando a gente sabe o que é um culto, a gente respeita, a gente reverencia. E essa é a razão de estarmos desenvolvendo essa série de estudos. Porque nós queremos cultuar a Deus do jeito certo. E quanto mais nós soubermos, melhor nós faremos. E melhores resultados nós colheremos para a glória de Deus. Porque nós estamos tentando entender, Deus, como que o Senhor quer que a gente faça? E nós queremos te respeitar. Respeitar as tuas regras. Respeitar a maneira como o Senhor deseja que a gente cultue ao Senhor. Esse texto de Hebreus 12, 28 e 29 é um chamado à reverência. Ele diz que nós precisamos adorar, nós precisamos nos apresentar, nós precisamos cultuar, nós precisamos servir a Deus de um modo aceitável. E ele vai usar duas expressões, né? Com reverência e com temor santo. Nós precisamos alcançar essas duas coisas. Nós temos que servir a Deus, prestar um culto a Deus com reverência e com temor santo. E claro que a pergunta aqui vai ser, por quê? Por que reverência no culto, né? Por que a gente não pode fazer um culto mais soft, né? Um culto mais light? Por que a gente não poderia... quando os irmãos chegarem, a gente começa. Por que a gente tem que começar exatamente no horário que a gente diz que vai começar, né? Por que o culto não pode também terminar a qualquer hora? Pode se arrastar pela noite, né? Tá bom, tá gostoso, né? A pessoa chega e fala, pastor, mas estava bom o culto hoje, né? Nem queria que terminasse, mas tem que terminar. Que é uma questão de reverência, de respeito. E a pergunta é, por que reverência ela é importante nesse ambiente de culto? E esse texto que nós lemos vai nos dar pelo menos 3 respostas aí. A primeira resposta é porque
nós temos uma promessa de Deus para nós. E por causa dessa promessa, a gente tem reverência. Observe como o texto começa, né? Versículo 28, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. A reverência, ela é uma expressão de gratidão por termos recebido um reino inabalável. Ele está dizendo, já que estamos recebendo um reino inabalável, vamos agradecer e vamos cultuar a Deus, vamos adorar, vamos servir, vamos prostrar diante de Deus com reverência e com temor santo. Para a gente entender do que se trata, né? O porquê desse reino inabalável, a gente precisa voltar um pouquinho e ler 2 versos para trás, né? Quando a gente lê versículo 26 e 27, diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Olha a promessa de Deus. Promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Há uma promessa de Deus, que tudo que nós chamamos de coisas palpáveis, mundo visível, Deus vai abalar. Deus vai arrancar tudo, Deus vai acabar com tudo, Deus vai destruir tudo. Mas ele está dizendo assim, existe algo que Deus não vai abalar, que é o chamado reino inabalável. E quem escreve diz que Deus nos tem envolvido, Deus nos tem colocado, mais que isso, Deus tem implantado dentro de nós coisas que não podem ser tiradas, destruídas. É o chamado reino inabalável. E é por causa do que está dentro de nós, é que nós prestamos um culto com reverência a Deus. Deus prometeu que vai destruir tudo. Mas Ele destrói tudo para que a gente possa experimentar o que é eterno, o que é invisível, o que não é palpável. Por isso, entenda, reverência envolve uma postura adequada ao ambiente. Esse ambiente do culto não é um ambiente onde nós estamos pensando em coisas palpáveis, coisas terrenas, porque tudo isso vai se abalar. Esse ambiente é um ambiente que nós pensamos no reino invisível de Deus. Amém? É totalmente diferente. A cadeira não é importante. O ar-condicionado não é importante. O som não é importante. Aqui nós não damos importância às coisas materiais. Poderíamos estar debaixo de uma árvore. Poderíamos estar debaixo de uma barraca. Porque o culto não tem a ver com o lugar. O culto tem a ver com estar na presença de um Deus que tramita nas coisas invisíveis. E nós estamos lidando com o reino invisível. De modo que o nosso alvo não é o mundo material das coisas, mas é um mundo invisível de Deus. Por isso, entenda, igreja não é ambiente de consumo, mas é um encontro com Deus. Evangelho não pode ser produto que nós consumimos. Nós não lidamos com consumidores. Mas precisa ser o estilo de vida que nós vivemos. E esse estilo atinge a vida inteira. Então, eu não sou um consumidor, que eu venho na igreja e eu estou consumindo um produto. Não é isso. Mas eu sou alguém que fui resgatado por Deus do pecado, da vida de pecado, e Deus muda meu estilo de vida, e eu venho com toda reverência, porque eu estou tendo acesso ao mundo invisível, um mundo que eu não vejo, um Deus que eu adoro, que eu não estou vendo, mas é um reino inabalável. E a gente sai daqui com o coração cheio, não de metas, né? A gente não sai com isso daqui, né?
Ele não sai assim, esse mês eu vou ganhar mais, esse mês eu vou fazer aquilo. Não tem nada muito palpável. Mas há algo dentro de nós que faz toda a diferença. Porque eu mexi com o mundo invisível das coisas. Eu saio com confiança, com esperança. Eu saio perseverante. Porque eu entendo que nesse ambiente de culto, eu estou aqui, eu reverencio o culto. Porque o culto é por causa de uma promessa que Deus fez. Eu recebi, eu sou portador de um reino inabalável. Que não tem a ver com esse mundo material das coisas, mas tem a ver com esse mundo, com esse reino invisível de Deus. E a gente vem contemplar isto, contemplar isso. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Segundo lugar, reverência é importante no culto, por causa também da presença de Deus. Versículo 29 fornece outro motivo para a reverência e o temor. Diz assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo que consome. Hebreus ele é um escrito difícil de traduzir. Quando você olha no texto grego, é muito difícil. É um texto muito rebuscado. E uma das razões é porque tem palavras raras. E nesse versículo você tem a palavra reverência ou respeito, que é uma palavra rara. No Testamento inteiro, ela vai aparecer só aqui, nesse texto, e vai aparecer em 5:7, no capítulo 5, versículo 7 de Hebreus. Não aparece em outro lugar no Novo Testamento. E essa palavra aí, ela tem o sentido, né? Ela equivale praticamente à obediência. Reverência. E temor, a palavra temor, só aparece aqui. Porque você vai ler temor em outros lugares no Novo Testamento, mas a palavra grega não é a mesma. A palavra grega usada para temor só aparece aqui. Por isso que reverência equivale praticamente à obediência, porque se trata do respeito. É o respeito que leva à vida piedosa. E temor não é fobia, porque tem uma palavra comum, de onde vem a nossa palavra fobia, que é a palavra grega, né? Mas aqui não se usa fobia, o que nos levaria a pensar que temor é ter medo de Deus, e nos afastaria de Deus, não nos aproximaria de Deus então, porque seria uma atitude de medo. Mas a palavra usada aqui é uma atitude reverente, provocada pela presença de Deus. Reverência revela que nós conhecemos a Deus. Não é o respeito por medo, é o respeito por amor. É por quem Ele é. E a maneira como Ele é, a maneira como Ele se apresenta, eu respeito Deus. Eu tenho reverência por Deus. Então, reverência no culto ela é importante, porque nós estamos na presença de Deus. O autor aos Hebreus, ele deve ter tomado a sua acepção de Deus aqui, né? Lá Deuteronômio 4:24, que lá vai dizer, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. E evidentemente isso nos lembra aquele momento de Êxodo 3, quando Moisés tem uma experiência com Deus. Lembra disso? Diz que Moisés pastoreava os rebanhos do sogro dele chamado Jetro. Diz que ele vai se distanciando um pouco do lugar onde era a fazenda do Jetro, e ele se aproxima de um monte chamado Horebe, que lá diz que é um monte de Deus. E quando ele está ali, ele se depara com uma moita, né, com um arbusto, com um monte de mato pegando fogo. Mas não é um incêndio comum, não é um fogo que a gente acostuma ver por aí em época de seca, precisa apagar o fogo. É um fogo que não se apaga, que não consome aquela moita. Uma coisa diferente, exuberante, chama atenção. E diz que Moisés então se aproxima para ver do que se tratava. E diz que aparece uma voz. A voz de Deus que diz assim para ele, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. Isso é reverência, né? Mas é uma moita pegando fogo. Não é uma moita pegando fogo. É Deus presente ali, né? Mas, é só um culto. É só uma igreja. É só um lugar. Não é. É a presença de Deus ali. Se você vem à igreja para ver gente, para só ouvir pastor,
sem entender que aqui está a presença de Deus, não venha na igreja, não precisa vir. É perda de tempo. Porque igreja é encontro com Deus, você vem para a presença de Deus. Não é uma moita pegando fogo, entenda isso. Não é só um povo cantando, instrumentos tocando. Não é só um pastor doido falando. Você está na presença de Deus. Se precisar, tira a sandália dos pés. Vamos tirar. Porque é reverência por causa da presença de Deus, né? Ela faz diferença na nossa vida. Então a gente vem ao culto com reverência por causa dessa presença. Eu preciso entender, tem uma presença de Deus ali. Não é só um monte de cadeira, não é? Não é só um povo que escolheu vir para o mesmo lugar. Não são só cânticos sendo cantados. Não são só crianças sendo cuidadas. É mais que isso. É Deus presente num lugar. Se manifestando num lugar. Não era só uma moita pegando fogo. Era Deus presente ali. E Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, melhor você tirar a sandália dos teus pés. Porque você está num lugar santo. E quando nós estamos aqui, nós estamos num lugar santo. Não é por causa desse espaço. Podemos estar semana que vem em outro lugar. Mas é por causa da presença de Deus com a sua igreja. Quando nós entendemos isso, reverência a gente tem. Respeito. Por causa dessa presença de Deus. Em terceiro e último lugar, por causa do propósito de Deus também. Veja a forma como aquela versão nova Almeida atualizada traduziu. Versículo 28 está assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. O propósito do culto é servir a Deus, agradando a Deus, né? Não é para o meu agrado, não é para o seu agrado. Mas o culto visa servir a Deus de uma forma que Ele se agrade do nosso culto. E quando a gente sabe que Deus é um Deus extremamente exigente, nós fazemos isso com reverência. Porque como diz o texto, Deus é fogo consumidor. Ele é exigente. Deus é chato, né? Deus é detalhista. Deus, Ele quer que se faça da forma como Ele quer que faça. Leia, por exemplo, o livro de Levítico. Você fica meio doido. Que a gente quiser saber como é que Deus quer que a gente sirva a Ele. Como é que Ele queria que o antigo Israel servisse Ele. Do jeito que está em Levítico. Está lá. Detalhe com coisas que você nunca pensou na vida. Está lá. Mas Deus extremamente detalhista. Lembre-se que desde os primórdios da história humana, a proposta do culto é agradar a Deus. É para que Ele se sinta honrado. E por isso é preciso reverência para atender as exigências dEle, não as nossas. E isso começa lá na história do Caim e do Abel, se lembra? Lá em Gênesis 4, versículo 3 e 7, diz que o Senhor, ele diz que passado algum tempo, né, o Caim ele traz do fruto da terra, dá uma oferta lá ao Senhor. Aí diz que o Abel, por sua vez, traz das partes lá das carnes, dos rebanhos, que ele cuidava também. Ele diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus falou para Abel: seu culto me agradou. Por quê? Porque seguiu as minhas prescrições. Você teve respeito por mim. O culto de Caim, Deus diz: não aceito. Você faltou com respeito comigo. E o texto diz que por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou. Aí Deus fala com Caim, a graça de Deus, olhando para Caim, dizendo para Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer,
Saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus vai atrás de Caim e diz: Caim, por que você está com essa cara aborrecida, essa cara trancada? Culto tem que me agradar, não me agradou. Agora você vai e faz o bem, vai lá e faz direito. Não tem que ficar aborrecido, chateado. Se você fizer bem, você vai ser aceito. Agora, se você continuar com essa atitude, você vai piorando cada vez mais. O pecado jaz à porta, ele vai te dominando. Quando você vê, você já foi embora. Interessante que Hebreus 11:4 vai dizer que Deus se agradou de Abel pela forma excelente com que ele ofereceu sua oferta. Excelente. Porque Abel reproduziu uma oferta de sangue. Ele reproduziu o que Deus já havia feito quando Deus mata o animal para cobrir o pecado do Adão e da Eva. Só que Caim não faz isso. Caim, como eu mexo com plantações, umas espigas de milho, quem sabe, cacho de banana. Tá bom, vai levar isso aqui. Deus diz: olha, eu não gostei do teu culto. Porque o seu culto não me agradou, não demonstrou respeito, não pareceu que eu sou importante para você. Ou seja, Caim não entendeu o propósito do culto. Ele ofereceu um culto de qualquer jeito, e Deus entendeu: isso não é um culto reverente, não está correto, eu não me agradei dessa forma como você fez. Por isso que culto não é para fazer o que é mais fácil, entende isso? Não é para fazer o que é mais fácil, não é para se apresentar de qualquer forma, e nem fazer o que acha ser correto aos seus próprios olhos. Culto é para fazer do jeito que Deus quer. É entender o propósito do culto. Para que serve um culto? Então eu sigo esse propósito. Eu respeito esse propósito. Vamos prestar um culto com reverência e temor santo. Isso envolve planejamento. Isso envolve pontualidade. Isso envolve assiduidade. Isso envolve atenção. Envolve excelência, foco, esforço, concentração, permanência, vestimenta, tudo isso. Um culto reverente é aquele que é bem planejado, que a gente preza pela pontualidade, que a gente sempre vem, sempre faz, sempre quer estar. Aquele culto que você está dando atenção o tempo todo no culto, concentrado no culto, focado no culto, fazendo com excelência, se esforçando, se concentrando, não se levantando em momento algum, se vestindo de uma forma que, olha, é a roupa adequada para que eu possa ir no culto. E tem que ter graça a Deus, né? Não somos uma igreja que tem qualquer tipo de doutrina ligada à roupa. Mas não significa também que pode vir de qualquer jeito, né? A gente sempre acha assim, que a pessoa convertida de verdade, ninguém precisa dizer para ela como ela deve se vestir. Ela sabe como deve se vestir. Ela sabe a forma correta de se vestir. Porque tem um espírito dentro dela que faz com que ela perceba o que é reverência, o que é temor no ambiente da igreja. Por isso que reverência muda o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver. É diferente quando a gente tem respeito. Então está dentro de nós a reverência por algumas coisas. Queria finalizar aqui com algumas questões muito práticas. E aí quem está em casa, quem é de outra igreja, quiser aplicar isso à sua vida, à sua igreja, fique à vontade, né? Mas isso aqui é para nós aqui, né? Para nossa família Life, né? Como é que nós precisamos tornar prático aquilo que nós estamos ouvindo aqui, de reverência no culto, lembrando aquilo que eu falei no início. Isso aqui não é uma coisa fácil. Não fácil de entender. É fácil de entender. O que é difícil é a gente aceitar, porque eu tenho certeza que a sua humanidade está aí assim, repulsando, dizendo, mas hoje eu queria ouvir uma outra coisa, né?
uma palavra diferente, mas é importante. Então, algumas questões práticas. Primeiro, procure cumprir os horários, seja excelente nisso. Vamos fazer isso, né? Queremos reverência com o culto, não podemos chegar no culto depois que o culto começa. Há de haver um planejamento. O carro tem que ficar estacionado. Então, assim, eu preciso calcular quanto tempo preciso sair de casa para poder estacionar o carro. Para poder, então, chegar, entrar, cumprimentar quem está perto de mim. Achar o lugar, me assentar. Aí vai começar o culto. Não pode chegar no culto esbaforido, sabe? Aí é um estresse, porque o marido veio brigando com a mulher dentro do carro. Aí chega no culto tudo atrasado, porque não houve planejamento, não teve reverência. A irreverência já começou aí. Porque reverência é quando lá em casa eu já começo, não, o culto é tal horário, então eu tenho um planejamento. Como é que eu faço isso? Tem que chegar mais cedo, eu preciso chegar antes, eu preciso, né, estar ali, me preparar para aquele momento de culto. Então procure cumprir esses horários, seja excelente nisso. Não se distraia no culto. Essa coisa chamada celular é uma bênção para que você consiga se comunicar com pessoas. É uma comunicação veloz. Eu sei que muitos têm o celular, no celular ali tem a Bíblia, tem coisas valiosas ali. Mas não se distraia com isso na hora do culto. A hora do culto não é hora para responder mensagem, para ver o que se passa no Instagram. Não é hora, isso é falta de respeito com o culto. Pai e mãe, ensine os seus filhos sobre reverência. Não dê a eles o celular para ficar na hora do culto, não é para fazer isso. Ah, mas ele fica quietinho. Eu tenho certeza que fica. Não tem dúvidas disso, mas você não está ensinando para o seu filho cultuar. É hora de pegar o filho e falar assim, vamos cantar, olha a música lá, canta comigo aqui. Ah, o filho é desafinado, também sou, mas os dois desafinadinhos, fica cantando. Mas ensina a criança o caminho que deve andar. Está dentro de um culto. É hora de ensinar reverência, respeito, né? E só saia, especialmente durante a mensagem, só saia se precisar. Eu sei que tem gente que precisa, né? Que às vezes precisa. Acontece uma coisa, uma criança, o dia que comeu melancia, né? Tem que passar a tarde comendo melancia, vem para a igreja. Toda hora, ai, preciso ir no banheiro. Mas assim, é um incidente, aconteceu num dia, tomei um remédio, preciso sair. Aconteceu alguma coisa. Mas que não seja o seu costume, porque tem gente que é costume. A pessoa fica em outros lugares, horas e horas, não toma água, não vai no banheiro, não faz nada. Mas na igreja, ela tem que ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos transformar isso em prática. Só saia, especialmente durante a mensagem, se precisar. Precisou? Não tem problema. Mas não saia sem necessidade. E eu queria louvar a Deus, porque há tantos que já fazem assim. Tantos, né? Temos uma igreja muito especial. Há tantas pessoas que chegam... Estou querendo chorar aqui, né? Mas eu queria dizer que eu agradeço a Deus pela igreja que tem. Os irmãos já fazem isso. São pessoas que chegam, tem gente que chega aqui 5 da tarde. Né? 5 horas já estão aqui. Gente zelosa com o horário. Gente que não se distrai com o celular, que está atenta, né? Quantos e quantos interagem comigo durante a semana dizendo, pastor, a mensagem, gostei demais, ouvi de novo, anotei. Me fala aquele texto que o senhor falou que eu perdi. Isso é maravilhoso. Mas se você não faz assim, faça assim. Dê as mãos para um monte de gente que já está fazendo assim, gente compromissada, reverente, respeitosa.
Porque isso é um exercício de submissão não a qualquer homem, mas é um exercício de submissão a Deus. É você está exercitando submeter a Deus, é um respeito com Deus. Com Deus. Se nós formos uma igreja reverente, todos os que chegarem depois serão reverentes, que você vai ajudar. É você que vai dizer assim, ó, o pastor está pregando. Espera um pouquinho que tem alguém orando. Irmão, essa roupa você não deveria vir no culto. Você mesmo vai fazer. De modo que a gente não precisa estabelecer regras, de forma alguma. Porque nós, como povo de Deus, nós vamos entender o que é reverência. Chegar no horário, vamos nos comprometer com a igreja. Precisamos estar lá, precisamos estar presentes, precisamos comungar, precisamos conversar, precisamos estar juntos, temos que contribuir. Isso é respeito, é reverência pela igreja do Senhor. Eu queria terminar com esse texto de Eclesiastes 5:1, que diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Entenda uma coisa, eu não quero que você haja mal. Você pode prestar um culto e esse culto está sendo mal, não está fazendo bem, nem para você, para Deus, para ninguém. Se você entender o que é reverência, você vai prestar um culto agradável a Deus. Por isso, nesta noite, peça a Deus, Deus, me ajude a restaurar a reverência e esse temor santo. Que nós estamos no meio de uma geração que questiona tudo. Uma geração que faz o que é reto aos seus próprios olhos. Não seja alguém assim, não seja. Se você vai ser alguém assim, tem coisa melhor para fazer no horário do culto. Tem outra vida para se viver, que não é melhor que a vida cristã. Mas não te faz perder tempo. Porque quando nós somos cristãos de verdade, a gente está na igreja, a gente entende que não é perda de tempo, a gente precisa estar. E a gente faz isso com reverência. Porque nós entendemos que nós somos portadores de um reino inabalável. Nós entendemos que estamos na presença de Deus, não é só uma sarça que arde. É Deus presente. Então eu arranco a sandália dos pés. Porque eu estou num terreno santo, terreno de Deus, presença de Deus. Eu entendo o propósito do culto. Estou aqui para agradar a Deus. Eu preciso oferecer um culto que seja agradável a Ele. Senão eu vou agir mal. Eu vou agir mal. Então cuide da pontualidade. Cuide da sua atenção durante o culto. Cuide das suas crianças durante o culto. Só saia se precisar. E eu sei que daqui uma lista muito maior poderia sair. Mas eu sei que se você entender o que é reverência, essa lista você mesmo vai fazê-la. Que você vai entender. Que é uma coisa que vem de dentro de você para agradar esse Deus, para que você não haja mal na presença do nosso Senhor. Amém?